Fala, meus queridos, tudo bem? Bora resolver juntos essa questão sobre porcentagem e também conversão de unidade de medida. Então vem comigo. Quanto é 60% de 6 horas? 36 minutos, 180 minutos, 60 minutos ou 216 minutos? Então o que acontece aqui? A primeira etapa dessa questão, para você resolver ela de maneira correta, é você relembrar que uma hora é composta por 60 minutos. Então você pode fazer uma regra de 3. Então você sabe que uma hora equivale a 60 minutos. Então, se eu quero 6 horas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente multiplicar o valor de uma hora por 6. Então, 6 vezes 60 minutos. E isso dá para a gente um total de 360 minutos. Mas isso daqui não completa a questão. Ele quer uma porcentagem, ou seja, uma parcela disso aqui. Então, olha que interessante uma dica aqui para vocês. A gente sabe que 50% de alguma coisa é a mesma coisa que a metade. Então, por exemplo, 50% de R$ 10 é R$ 5. E assim sucessivamente, tá? Então, se eu quero 60, isso quer dizer que a resposta é um pouco maior que a metade. Então, lembre, ó, 50% deste valor aqui vai ser a metade de 360, que é 180 minutos. Então, a gente sabe que o resultado que a gente quer descobrir, ele tem que ser maior por quando a gente tem 60, tá? Então, o que a gente pode fazer? A única alternativa que é maior que 180 é a alternativa D. Então, você já poderia encontrar a resposta dessa maneira. A outra forma de você fazer isso, o que seria? Você calcular a porcentagem mesmo. Então, você tem assim, ó, 60% é 60 sobre 100. O D na porcentagem é multiplicação de 360 minutos. Aqui você pode simplificar e aí você encontra 36 vezes 6, que é a mesma coisa que 216, a alternativa D. Tudo bem? Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, questões mais rápidas, clique nessa playlist que está aparecendo aí para você. Qual é o próximo número dessa sequência aqui, composta por 1, 6, 11 e 16? Pausa esse vídeo e tenta acertar essa questão e depois volta aqui para ver se você acertou ou não, tá bom? Então, o que acontece? Ó, quando você tem esse tipo de questão, você tem que tentar descobrir o padrão dessa sequência para você descobrir qual que vai ser o próximo termo. Então, hoje eu vou te falar de cara qual que é o padrão dessa sequência aqui. Então, por isso que é muito importante você ter pausado e ter tentado antes, tá bom? Então, o que a gente pode tentar aqui? A gente pode perceber, ó, que eu tenho que somar quanto para sair de 1 até 6? Eu tenho que somar 5 unidades. Por quê? 1 mais 5 é igual a 6. Vamos ver se esse padrão se repete para todos os termos. Então, quanto que é 6 mais 5? Ó, então, 6 mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, deu certo. Mas para que esse padrão seja validado, isso tem que ser igual para cá. E você vai ver que é, ó, 11 mais 5 é igual a 16. Então, próximo termo, o que é? É 16 mais 5. Então, você encontra que o resultado é 16, 17, 18, 19, 20, 21, a alternativa B, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curte essas questões mais rápidas de matemática básica, clique na playlist que eu estou deixando aí na tela. Fala, meus queridos, tudo bem? Bora fazer uma questão aqui que a maioria erra. Quantos são os números inteiros entre -5 e 4? Então, o que acontece aqui? O conjunto dos números inteiros, pelo próprio nome diz, são os números que são inteiros, ou seja, são números que não têm casas decimais. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o número 4. O número 4 é um número inteiro. Mas, por exemplo, o número 4,5 não é um número inteiro, e sim um número racional. Então, beleza. Bora ver aqui quais são os números entre -5 e 4. Então, vamos pensar na régua aqui, na reta, na verdade, né? Vamos tentar ver isso aqui, ó. Então, se eu tenho aqui o -5, depois dele eu tenho o -4, depois o -3, -2, -1 e o 0, beleza? Tô pulando aqui porque são os inteiros só que eu quero dessa reta aqui, tá bom? Depois disso eu tenho o 1, né? Depois o 2,
depois o 3 e depois o 4. Mas eu quero os números que estão entre o menos 5 e o 4. Então eu não considero o menos 5 e não considero o 4. Então quem que eu vou considerar aqui? Ó? O menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então contando aqui os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números aqui. Resposta correta, alternativa B, tudo bem? Qual é o valor da expressão 1 mais 7 vezes 2 menos 5 mais 4? Então, primeira coisa aqui, bora verificar quais são as operações que estão envolvidas nessa expressão aqui. Então, nós temos aqui ó, uma soma, beleza? Depois nós temos uma multiplicação, uma subtração, nós temos os parênteses aqui, e dentro dos parênteses nós temos uma soma. Então, para a gente resolver esse tipo de expressão aqui, a gente tem algumas regras para seguir. Então, neste caso, quem a gente resolve primeiro são os parênteses, beleza? Então, fica assim, ó. Você tem aqui, ó. Aqui vai ficar 1, né? A gente repete tudo. 1 mais 7 vezes 2, menos, e a gente resolve isso aqui. Então, 5 mais 4 vai dar 9, então nós temos menos 9. Depois disso, o que a gente tem que fazer aqui? Entre subtração, soma e multiplicação, a gente faz a multiplicação. Então, você copia tudo de novo. 1 mais 7 vezes 2, 14, menos 9. Então, o que você vai fazer? Você tem aqui, ó, 1 mais 14 é 15, né? Então, fica 15 menos 9. E 15 menos 9 é igual a 6, beleza? Mas olha nas alternativas. Uma que a gente já pode eliminar, que não é a correta, é 16, tá bom? Mas o que você pode se deparar? Você pode se deparar com esses números aqui, ó, esse B e esse C. Tá vendo que tem um sinal de exclamação aqui, ó, na alternativa B, né? E na alternativa C também. Então, se você nunca viu esse sinalzinho de exclamação, ele é o fatorial. Então, esse aqui é fatorial. E eu vou te ensinar como calcula isso. Então, por exemplo, 5 fatorial, você encontra fazendo o seguinte. Você sempre tira uma unidade até chegar no 1. Então, fica assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí você multiplica tudo. Então, ó, 5 vezes 4, 20. 60, 120. Agora, 6 fatorial, você faz a mesma coisa. Tira uma unidade até chegar no 1. Então, 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. Mas o que eu quero que você entenda, ó, bora cortar caminho, por quê? A gente já calculou tudo isso aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 120, né? Então, é só a gente fazer 6 vezes 120. Isso dá para a gente 720. Então, basicamente, essa alternativa aqui seria assim, ó, B, a resposta deu 120, a gente viu que não. Então, não é isso aqui. E aqui, ó, a resposta é 720, a gente viu que não. Então, beleza. Agora aqui, restou só a letra D, né, que é raiz de 36. A gente sabe que raiz de 36 é 6 mesmo, porque 6 vezes 6 é 36. Mas como que eu descubro se fosse um número maior, por exemplo? Eu vou te explicar. Então é assim, ó, 36, você vai fatorar isso aqui em números primos. Então você vem e vê se dá isso aqui por 2. Dá para dividir por 2? Dá. Isso é 18. Por 2, isso é 9. Aí não dá mais por 2, vai para o próximo número primo, que é o 3. 3, que é 3. 3, que é 1. Então, você pode escrever o 36 como sendo o quê? 2 vezes 2, né? Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Beleza? E aqui, ó, 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Então, você tem esse tipo de raiz aqui. Você pode separar em duas raízes. Então, raiz de 4 vezes raiz de 9. E lembre-se, raiz de 4 é 2 vezes 2, que é 4, né? Então é 2. E raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E 2 vezes 3 é igual a 6.
que foi a mesma resposta que a gente chegou aqui, ou seja, a alternativa D é a correta para esse exercício. Ana é irmã de Bruna, Bruna é irmã de Carla, Carla é mãe de Diana, o que Diana é Diana? Então eu tenho que verificar a relação entre a Diana, que foi a última pessoa que a questão falou, e a relação que ela tem com a Ana, que foi a primeira pessoa que a questão falou. Então, o que a gente vai fazer aqui? Uma dica para você, quando você tiver esse tipo de questão, é você resolver de trás para frente. Então, vamos partir da terceira afirmação aqui, tá? Então, a gente vai partir a partir disso aqui, tá? Carla é mãe de Diana. Eu vou fazer um esquema que vai ficar mais simples. Então, se eu tenho aqui, ó, Diana, beleza? Eu vou ter aqui que Carla é mãe de Diana. Então, eu vou colocar a Carla aqui. Então, neste caso, ela é quem? Ela é a mãe, beleza? Sempre eu vou colocar o que ela é em relação a Diana, tudo certo? Tá bom. Aí depois a gente vai para a segunda aqui. Bruna é irmã de Carla. Então, a Bruna é irmã de Carla. Então, aqui a gente coloca Bruna, beleza? Mas, o que ela é em relação a Diana? Ela é tia. Por quê? A irmã da sua mãe é a sua tia, beleza? E a gente tem aqui que Ana é irmã de Bruna. E, consequentemente, né, se ela é irmã de Bruna, ela é irmã de Carla, né? Então, aqui a gente tem também uma outra irmã, né? Que seria a Ana. E eu vou colocar aqui de novo, que ela é tia. Então, ele pergunta, o que Diana é Diana? Então, aqui, ó, a Ana é tia da Diana. Mas a Diana vai ser o que da Ana? Vai ser a sobrinha, beleza? Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de conhecer a nossa playlist de vídeos de matemática básica. É só clicar aí no centro da tela. Se liga nessa questão de lógica aqui. Qual o número que está faltando? Então você tem aqui, nesta primeira fileira aqui, né, nessa primeira linha, o 5, o 3 e o 7. Nesta outra aqui, o 5, o 6 e o 4. E aqui, 5, 6 e um número aqui. Beleza? Quando você tem esse tipo de questão, o que você tem que fazer é pensar em alguma lógica ou algum padrão que você estabeleça aqui, certo? Para você fazer essa questão. Então, olha o que a gente vai fazer. Uma coisa que eu tentei pensar é, por exemplo, se eu tenho 5 aqui, para eu ter, se eu tivesse 6 aqui em tudo, o próximo número ia ser igual em tudo aqui, mas isso não é um padrão. Você pode tentar pensar numa PA, por exemplo, numa PG, mas você vai ver, você vai pensar em várias coisas e não vai encontrar a correta. Eu fiquei bastante tempo aqui também pensando para resolver essa questão. E o que eu percebi? Olha o que acontece, por exemplo, se você somar as colunas, tá bom? Então, se você somar as colunas aqui, você encontra 5, né? Tô fazendo assim, né? 5 com 5 com 5, isso dá 15, né? Beleza. Agora a segunda coluna, né? 3 com 6 é 9, beleza? E com 6 você tem aqui 15 também, né? Então, 15 aqui. Aí que a gente tem que pensar. Se a gente quer este próximo aqui, a gente já tem, ó, 7 mais 4, isso dá 11. Mas a soma tem que dar 15. Então, o meu número aqui tem que ser quem? Tem que ser o 4. Olha outra coisa também que eu consegui encontrar. Olha que legal. Se você tem essa soma aqui da linha agora, tá? Esquece coluna, vamos ver linha. 5 mais 3, 8. 8 mais 7, 15. Então, aqui, 15. Nesta outra linha aqui, na segunda linha, 5 com 6, 11. Com 4 também é 15, ó. Então, vamos ver aqui se satisfaz esse padrão. Quando a gente somar 5 com 6 com 4, tem que dar 15 também. Então, 5 com 6, 11. Com 4 também deu 15. Ou seja, o número que falta aqui é realmente esse aqui que a gente calculou. Falta o número 4, beleza? Se você curtiu esses vídeos mais rápidos de matemática básica e de raciocínio lógico, eu te convido a conhecer a nossa playlist. A gente já tem mais de 200 vídeos.
é só clicar no centro da tela. Bora resolver comigo essa fraçãozinha aqui. Então, primeira coisa, nós temos aqui o numerador, né? O numerador é sempre o número que está acima na fração. Então, aqui, este cara de azul recebe o nome de numerador. E o meu de baixo aqui, o número que fica de baixo é o denominador. Beleza? Então, olha o que a gente vai escrever aqui. Se eu tenho esse numerador, isso quer dizer que todo ele está sendo dividido por 2. Então, eu vou escrever de uma outra maneira para ficar mais simples. Então, menos 2 mais 2 vezes 10. Isso tudo está sendo dividido por 2. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente entender que nós temos parênteses aqui e ele é o que a gente tem que resolver primeiro. Então, a gente vai se importar primeiro com isto daqui. A gente resolve todo esse parênteses, encontra um número e depois a gente divide por 2, beleza? Então vamos ver aqui. A gente tem uma soma e a gente tem uma multiplicação. Nós temos que fazer a multiplicação primeiro. Então fica aqui menos 2 mais 2 vezes 10, 20. Isso dividido por quê? Pelo 2, beleza? Aqui, você deve R$ 2 e ganha R$ 20 e você paga a sua dívida, né? Você vai ficar com R$ 18 para gastar aí. Então, 18. Acabou de resolver o parênteses, não precisa mais deixar ele. Então, todo parênteses se resume a 18. E aqui, divide por 2. Então, 18 dividido por 2 é igual a 9. E aí, você acabou de resolver essa fraçãozinha, beleza? Se liga nessa questão de raciocínio lógico muito interessante, bora resolver juntos. Quando ela tinha 39 anos, eu tinha 12. Hoje ela tem o dobro da minha idade. Qual é a minha idade? Então vamos fazer uma tabelinha aqui com a idade que ela tinha e com a idade que eu tinha, tudo bem? Então, olha que interessante aqui. Ela tinha 39 anos, tudo certo? E eu tinha o quê? Eu tinha 12. Tá. Hoje ela tem o dobro da minha idade. Então, se eu tenho uma idade que é x, ela vai ter o quê? Ela vai ter 2x. Então, observe o seguinte: o tempo que passou, a quantidade de anos que se passaram, foi o mesmo, né? Para quem? Para as duas pessoas. Então, por exemplo, para eu saber quantos anos se passaram, basta eu pegar a idade que eu tenho hoje e a idade que eu tinha alguns anos atrás. Então, por exemplo, hoje eu tenho 25 anos. Se eu quero saber quantos anos se passaram desde que eu tinha 23, só eu fazer 25 menos 23. Então, neste caso, ó, fazendo essa subtração, você vai ter a quantidade de anos e aqui a mesma coisa. Mas você concorda comigo que o tempo passa igual para todo mundo? Então, essa diferencinha aqui de 2x menos 39 tem que ser a mesma para x menos 12. Entendeu isso? Então agora, esse problema se resume ao quê? Se resume a uma equação, beleza? Então, olha aqui, você tem 2x aqui e um número. Você vai passar o número para cá. Mas o que é isso, passar o número para cá? Observe o seguinte, eu quero só 2x aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer neste lado esquerdo da equação? Eu vou somar 39. Então, menos 39 mais 39. Mas o que eu quero que você entenda, uma equação é a mesma coisa que uma balança. Então, tudo que você faz de um lado da balança, você faz do outro. O que seria isso? Seria eu colocar 39 quilos de um lado da balança. Você concorda que se eu não colocar do outro também, essa balança vai se desequilibrar? Então, eu tenho que fazer a mesma operação do outro lado. Tudo certo? Então, é daqui que vem aquele negócio de estar subtraindo, passa somando, sabe? Que você acaba só aceitando na escola. É isso que acontece. Então, para a gente não ficar sempre somando dos dois lados, eu falo assim, ó. Porque aqui vai ficar só 2x e aqui vai ficar x menos 12 mais 39. Então, tá vendo que se você vem dessa passagem aqui para essa, você poderia falar que eu jogo para o outro lado trocando o sinal. Foi isso que eu fiz. Mas, na verdade, é esse o significado por trás disso, certo?
A mesma coisa serve para o x. Você tiraria x aqui e tiraria x aqui. Que é a mesma coisa que falar assim, troca para cá, né? Joga para cá trocando o sinal. Então, 2x menos x é igual a menos 12 mais 39, tá bom? Beleza. Então, se eu tenho 2x e perco x, eu fico só com x, né? Se eu tenho 39 e perco aqui 12, né? Eu vou ficar com o quê? Vou ficar com 27. Então, a gente encontrou o seguinte. Qual é a minha idade? Minha idade é x e meu x é 27. Então, a resposta correta é 27, a alternativa D, beleza? Espero ter te ajudado a resolver essa questão. Se você curtiu meu conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal.